Vamos começar agora com a segunda parte, então. Sugestão aqui do professor Zé Nilton, chegue mais perto, já que tem pouca gente, né? Fique mais perto aqui da frente. Né? Essa segunda parte, então, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos efeitos, né, do uso abusivo de agrotóxicos e a questão do adoecimento mental. E para isso, então, eu passo a palavra ao professor José Nilton e à professora Regina. Gente, bom dia. Então, eu queria agradecer, né, o convite do Luiz, né, da Rosana de estar aqui. Só que eu estava falando com eles agora que eu queria ficar aqui escutando. Eu acho que tem tanta experiência rica, né, e isso enche a gente de uma esperança também, né, que então a gente fica muitas vezes com teoria e tal, e vendo as coisas vivas acontecerem, dá um ânimo diferente para a gente, né? Bom, de qualquer jeito é o seguinte, o que eu estou trazendo aqui é alguma coisa ligada à questão do adoecimento mental do trabalhador rural, né? E de uma parte ligada à questão dos agrotóxicos, mas vamos ver alguma coisinha mais também. Eu estou trazendo alguns dados gerais que eu fiquei sem saber, assim, eu posso estar falando o que todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar assim, eu espero de um panorama da situação, né, em relação ao adoecimento mental, né? Então, alguns dados que eu vou trazer em relação ao adoecimento mental, que é uma consequência, uma espécie de continuidade do adoecimento, do acometimento orgânico, né, que os agrotóxicos trazem. Então, eu vou começar falando de um texto dessa pesquisadora Rosenberg, de um artigo dela de 1994, que ela diz que uma pesquisa feita em zona rural do Espírito Santo, 30% das famílias, né, relataram doença do nervo, doença nervosa, né, que é o termo comum, né, de um sofrimento mental grave. E para falar assim, que é um sofrimento muito grande e esse sofrimento se torna uma doença, fica a passagem de um próton é muito pequena, às vezes as coisas estão misturadas, né? E associadas a um alto uso de drogas psicotrópicas, remédio psiquiátrico, né? Para pensar que 88% dos entrevistados de uma pequena região usa, e se eu pensar assim, mas quem usa remédio psiquiátrico é só a gente da cidade, né, que está no meio do trânsito, não sei o quê, e para falar assim, que o pessoal das regiões rurais também usam muito, é um primeiro susto que eu tive quando eu vi esse texto, né? Então ela está dizendo que 47% declaram dependência explícita desses medicamentos, e sempre assim, as queixas inespecíficas, né, em relação a isso que é a doença dos nervos. E ligados a essa sintomatologia múltipla, que a Ana Paula já mostrou que tem 200 coisas a mais do que está ali, né? Cefaleia difusa, mal-estar geral, tonteira, sudorese, questões intestinais, inapetência, e passa para essa parte mais, né, dos problemas mentais, do choro, depressão, vontade de morrer, etc, etc. Eu estou ligando um pouco o que tem nesses artigos e alguma coisa da minha experiência da Regina no que era o Sereste estadual de Minas Gerais, ele era localizado no Hospital das Clínicas da UFMG, né? E nós fomos para lá a convite da coordenadora da época, que era a doutora Andréia, e o professor Tarcísio, que é também
ligada ao Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, e que tem o laboratório lá, o ambulatório também de medicina do trabalho. Então eles nos convidaram justamente porque, atendendo os trabalhadores, falaram, tem muita coisa que é da nossa competência médica, mas tem alguma coisa que nos escapa, né? Que a gente vê que eles são problemas psicológicos. Então por isso que eles nos convidaram, e nós passamos um tempo lá, e o professor Tarcísio nos convidou especialmente para acompanhar um trabalho com trabalhadores rurais, que na época, justamente, né, vocês já falaram aqui, tinha um grupo de Alfredo Vasconcelos que estava indo lá regularmente, né, e que aos poucos a coisa foi parando, né, mas nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho bastante interessante, e parece que tem alguma coisa assim de dar continuidade. O dia ele me falou, mas eu também não estou sabendo em detalhe, não. Mas acho que a gente pode pensar assim, né, de estreitar as relações com o Sereste mesmo, regional, que eu acho que seria o ponto, né, como é que fala? É o centro mesmo, né? Que vai olhar não só o Alfredo, mas todos os outros lugares da região, né? E principalmente da coisa ser feita aqui e não lá, né? Porque eles iam para lá deslocados, né? Mas enfim, essa é outra questão, né? Bom, isso gera então, um pouco que a Ana Paula já falou também, a existência de um doente crônico no meio rural, né, com sofrimento mental ou distúrbios psíquicos inespecíficos. Dessa doença do nervo que às vezes não tem, às vezes até dificuldade de estabelecer um CID, né? Mas é tudo que está no corpo e que, né, se o corpo está doente, a cabeça também está, né? Uma coisa também, né, que a Silvana falou, né, a dificuldade em se compreender ou mesmo de diagnosticar as causas. É que sabe, né, mas como fazer o nexo de uma maneira, né, que seja realmente assim, você tem que conhecer não só o sintoma, né, ou a doença, ter o CID estabelecido, faz os exames lá de colinesterose, colinesterase, né? Eu não sei esses nomes. Esse eu não sei. Os nomes médicos clínicos. Mas falar que isso está relacionado com o trabalho. Então, isso exige realmente, né, um trabalho conjunto que tem que ser não só no laboratório, né, no consultório, mas para fazer essa pesquisa, essa anamnese e a anamnese do pessoal lá, que também é o centro os médicos, residência, né? Residência de medicina do trabalho. Então, o trabalho deles, a anamnese deles é muito interessante, muito completa mesmo. Isso a gente acompanhou de perto. É pena o professor Tarcísio não estar aqui, mas ele tem que vir na próxima. Bom, esses outros autores aí, Postas e Trapé, né? Isso aqui é só para ver a dificuldade de situar, né, a questão da doença mental. Num artigo de 1983, antigo já, né? Então fala assim, que as queixas associadas os profissionais, os médicos profissionais de saúde, identificavam as queixas dos trabalhadores rurais como se fosse verminose e anemia. A pessoa está reclamando disso, daquilo, né? Não ligavam com agrotóxico. Então, só depois de descartadas, né, através dos exames clínicos, que não era nem anemia nem verminose, então é um problema psicológico, os nós cegos, né, que nós não sabemos como explicar ou como tratar, etc. Mas então via-se que a maioria deles estavam doentes, não por verminose nem anemia, mas por intoxicação crônica mesmo, né? Outros autores, Devegard e Rosenberg,
vamos falar então que existe um vasto mercado de agrotóxicos, aqui eu estou chovendo numa olhada, né? Que esses dados aqui também, gente, para falar assim, existem aproximadamente 300 princípios ativos aplicados em 2.000 fórmulas diferentes de organofosforados, carbamatos e organoclorados, substâncias que provocam diversas doenças neurocomportamentais. Isso em si é 200 ou 300, etc. Essa parte mais técnica, né? Eu peguei de uns textos, pode ser que outros textos vão falar que tem mais de 2.000, tem 2.500 ou tem menos. Então essa questão não é o importante que eu quero falar nessa parte mais técnica, mas que isso provoca então essas doenças neurocomportamentais. Quer dizer, o veneno, ele atinge o organismo, fígado, pulmão, intestino, cabeça, etc. Mas atinge também a nossa parte neurológica, né? Atingindo a parte neurológica, a pessoa começa a ficar, né? Com os chamados distúrbios ou os transtornos mentais. É uma espécie de continuidade, né? Passa do corpo para a mente, porque a própria estrutura orgânica, ela está comprometida. Então é isso que eu acabei de falar. Os efeitos orgânicos, eles têm também esse componente neuropsicológico, sequelas crônicas. E se os casos crônicos, eles são chamados, alguns autores chamam transtornos psiquiátricos menores, né? Ou seja, não são os casos severos, mas também existem esses quadros severos, né? Que eu estou chamando ali de depressão de uma maneira geral, né? Mas que caminham para o suicídio, né? Então a questão do suicídio, ela é muito grave também no meio rural, né? Esses outros autores falam de, entre 92 e 2002, de 1.355 casos de intoxicação por agrotóxicos no Mato Grosso do Sul, 506 tentativas de suicídio, com 139 mortes que resultaram dessas tentativas, né? E não é porque o cara já era doido, nasceu doido, não. É esse comprometimento que o agrotóxico, né, é um sofrimento muito grande do corpo e da mente, né? Então, a melhor saída é morrer, né? É um caso que nós não vamos discutir aqui, mas o que é a pessoa preferir, né, morrer a viver sofrimento intenso? Então, em resumo, a população economicamente ativa, né, do meio rural está sujeita a transtornos mentais de intensidade variada, né? Os transtornos mentais leves, médios ou severos, né? E a questão que eu tornei a falar, né, são escassas as conclusões relativas aos efeitos, né, neuropsicológicos de longo prazo. Mas a gente sabe, tanto que eu comecei falando do tanto que as pessoas usam drogas psiquiátricas, né, mas não tem tratamento, não tem acompanhamento e principalmente não tem as medidas preventivas, né? Tanto a medida preventiva para a pessoa, quando tem contato com esses produtos, saber se proteger, mas a melhor prevenção mesmo é essa, né, que seria da agricultura, o nome? Agroecologia, né? Muita gente fala de produtos orgânicos também, parece que é um nome assim, no mercado é mais conhecido, né? Mas aí eu queria falar também disso, para além dos agrotóxicos, né, o que pode gerar sofrimento psíquico e o adoecimento mental.
A condição do trabalhador rural, né, não é um mundo maravilhoso, né? Então, estou colocando aqui, por exemplo, as precárias condições socioeconômicas, a natureza complexa das atividades do campo. Vocês vão me corrigir nisso que eu estou falando aqui, que eu estou falando geral e vocês têm exemplos concretos muito melhores, né? Mas o risco constante de adoecimento e acidente de trabalho, seja acidente, foi-se inchada, máquina, cobra, aranha, escorpião, sei lá mais o que, né? A impossibilidade de controlar as forças da natureza, mudanças climáticas, né? Seca, enchente, chuva, etc., né? No sul, geadas, né? Isso provoca destruição, a perda da produção, com prejuízos financeiros ou endividamentos, né? Essas lógicas imponderáveis, imprevisíveis do mercado, né? Com oscilação de preços, né? Dos produtos, perdas e prejuízos. Às vezes é melhor eu não vender nada porque eu vou ter prejuízo, né? Então fica jogada fora toda uma safra, né? O desestímulo ao cultivo por causa disso, das políticas, né, de incentivo, de falta de incentivo. Então, essa vulnerabilidade socioeconômica, né, a baixa escolaridade, o isolamento no campo, a exclusão social, entre muitos outros, desses fatores que, além do agrotóxico, né, mostram essa desproteção do trabalhador rural em geral. Mas isso aí vocês conhecem muito melhor que eu e podem dar exemplos para falar além disso que eu estou falando aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui também, os trabalhadores do campo, né? Vocês podem também ir me corrigindo, né? Para falar que eles são empregados de grandes ou médias propriedades, né? Ou existem muitos que são pequenos proprietários, né? E são autônomos, né? Fala-se que no Brasil existem 70%, né, dos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 70% são de pequenas propriedades. Por isso que a questão da agricultura familiar no Brasil, que foi implantada a partir dos anos 90, né, com o Pronaf, criação do Ministério do Desenvolvimento, foi uma coisa muito interessante, né? Tem altos e baixos dela, mas de qualquer jeito, se 70% são das pequenas propriedades, por outro lado, né, o crédito, né, vai para 70% das grandes propriedades. Fica 30% para a maioria dos pequenos proprietários, que é uma inversão, né? Então, a lógica do dinheiro vai assim, para as grandes empresas, né, do agronegócio. Então, daí que eu estou falando assim, desamparo institucional e socioeconômico do pequeno trabalhador. Então, aqui a grande questão, que é a questão que vocês estão falando aqui, que é como pensar algum tipo de intervenção junto a essa população, né? Então, um trabalho interdisciplinar no qual o coletivo de trabalhadores tenha, né, um lugar de sujeito. Isso que eu estou falando aqui é o que vocês estão fazendo, o que a Silvana falou assim, não adianta esperar a coisa de cima, né? Eu nem vou dizer que é só os líderes, não. Os líderes têm um lugar, mas é todo mundo, né, que está junto com o líder, né? O líder, ele congrega, puxa, né? Mas é importante que todos estejam presentes nisso aí, né? Bom, eu teria mais alguma coisa para falar, mas eu acho que melhor assim, a Regina vai pegar a fala agora e depois a gente continua discutindo, que eu acho que é muito melhor. Eu tentei só colocar alguns dados gerais, né, para falar do ponto de vista do adoecimento mental, né, que é um problema grave. Bom, então passo para a Regina dar continuidade.
Foi na segunda-feira. Não. Gente, bom dia. Eu só vou fazer aqui só uma mudancinha aqui, que a Rosângela me apresentou como da UFMG. Na verdade, o convite foi feito ao professor Tarcísio Pinheiro, né, que deveria estar aqui, mas ele tinha um compromisso hoje ligado à universidade, ele não pôde vir. Então, eles, Milton, me convidaram, me pediram para vir no lugar dele. É claro que eu não vou substituí-lo, né? Ele é médico, ele tem uma trajetória imensa e foi uma das pessoas que participou da construção do protocolo de intoxicação, né, no Brasil. Então, eu acho que num outro momento vocês poderiam convidá-lo, né? Eu acho que ele vai falar de nós participamos do mesmo grupo de pesquisa, mas ele tem um olhar médico e um olhar assim, já de pesquisas de muitos anos sobre a questão do adoecimento. Então, eu também sou psicóloga do trabalho, então eu acho que eu vou poder falar mais dessa questão do adoecimento mental, né? Apesar que, como o Zé Milton falou e outras pessoas aqui, nós não somos mente, corpo e tal, as coisas acontecem juntas, né? E a nossa medicina ocidental, a nossa ciência ocidental foi dividindo as pessoas em partes, e se isso ajudou no avanço durante algum tempo, hoje isso a gente percebe que na verdade é um dificulta, na verdade, para que a gente avance e que a gente possa enxergar o ser humano e possa compreender como que as doenças acontecem, né? Vamos mais perto? Bom, falando isso, né, vamos... Tá, eu pensei assim, começar um pouco, assim, a gente falar de onde que nós estamos falando, né? A gente fala de trabalho e de trabalhador o tempo todo. Então, eu acho que quando a gente vai falar da importância do trabalho, e é uma importância que cada vez mais a gente percebe que ela é muito mais um discurso do que na prática, né? O trabalho, ele movimenta a nossa vida como um todo, né? Marx, a partir de uma concepção ontológica, vai dizer que o homem transforma a natureza, transformar a natureza e transforma a si mesmo. Né? E hoje nós vivemos uma mudança drástica, tanto no mundo do trabalho, como na relação das pessoas, né? E no nosso modo de andar a vida, vamos dizer assim, né? Falando de lá. Bom, o trabalho ele tem uma dimensão objetiva, né? Que é isso que eu falei, através do trabalho nós transformamos a natureza e ao transformar nós transformamos a nós mesmos, né? Se o Marx não fosse sindicalista, se ele fosse talvez um empresário, ele seria uma pessoa diferente, né? Então, assim, o nosso trabalho ele nos transforma e ele diz de quem nós somos e como que nós somos, né? E ao longo da vida é a partir desse trabalho que nós criamos nossas relações de amizade, nossa relação com o mundo. Então, o trabalho ele é muito importante. Então, quando eu falo do trabalhador rural, eu estou dizendo de pessoas que têm uma forma de vivenciar o mundo e de vivenciar as suas relações, né? E tem essa dimensão subjetiva também, que é a forma, né, que eu passo a representar o mundo a partir daquilo que eu vivo e que eu vivencio, né? Para falar de psicologia, a gente tem que falar de subjetividade. Só que quando a gente pensa ciência, né, e você falou sobre a ciência e tal, a gente vai ver que no fundo a ciência não é tão neutra assim, né? A ciência, por mais que ela queira ter lá, não, é a ciência, que a verdade está aqui escrita, não é bem assim. Né? Nós que lidamos com a saúde do trabalhador, a gente vê que tem uma mesma leitura tem diversas leituras sobre o mesmo exame. Né? A gente vê isso quando o trabalhador vai no médico da empresa, quando ele vai no médico do sindicato, quando ele vai no INSS. E de diversos caminhos que ele passa. Então a ciência não é assim tão neutra, né? Não existe assim, existe uma questão assim, é a verdade, mas que verdade é essa? Né? Então a gente vai perceber que, na verdade, nós temos forma de olhar o que está acontecendo com aquele trabalhador. E quando a gente fala de saúde de trabalhadores, todo mundo aqui já disse, é um campo extremamente espinhoso, porque, na verdade, nós lutamos contra o poder econômico. Né? A gente percebe isso e percebe o lugar que os CEREST estão colocados na maioria das administrações, e, inclusive, os investimentos que são feitos para que a saúde do trabalhador realmente aconteça. Então, a gente percebe isso.
E nós vamos ver também que muitas vezes, né, o Márcio fala um pouco disso e tal, e a gente vê isso também dentro da academia, os departamentos de saúde do sindicato muitas vezes vivenciam isso, um isolamento. Às vezes você tem grandes eventos e tal, todo mundo se compromete com várias questões, mas no dia a dia as questões não andam, ela esbarra em inúmeros problemas e a gente não consegue, na verdade, fazer avançar. Eu acho que nem consegue avança a passos lentos, né? Que a gente tem que acreditar que avança, né? Porque senão também o que nós estamos fazendo aqui? Então, quando assim, a psicologia, e a gente fala das psicologias, que são muitas as psicologias, nós temos uma psicologia que é a psicologia do trabalho, né, centrada na clínica do trabalho, que é uma psicologia que vai tentar entender o trabalho em todas as suas dimensões, partindo do princípio fundamental que o trabalhador ele tem que saber sobre o seu trabalho, e que é buscando compreender qual que é esse saber e dividir isso, que a gente não ensina só, a gente vai ensinar e vai aprender, e é conjuntamente que as coisas acontecem, mas que é o trabalhador que vai nos dizer o que nós temos que fazer e como que nós temos que fazer, né? E com a nossa teoria nós vamos ajudar a descobrir um outro caminho e ajudar esse trabalhador a ter um outro olhar sobre aquilo que ele faz, mas é ele que diz desse caminho, né? Então, assim, o trabalho para criar identidade, como eu falei, é fundamental. Então, quando a gente fala de uma psicologia do trabalho, de uma medicina do trabalho, ou qualquer coisa, a gente tem que estar junto com esse trabalhador, né? Se não é isso, a gente chega lá com um discurso muito interessante, né? Que acho que eu passo aqui, eu já falo um pouco. A gente chega lá com um discurso muito interessante e prepara tudo muito bem, igual a Marcelo chega lá falando do agrotóxico, e a maioria dos manuais em saúde e segurança do trabalho, né? Eu fiz uma pesquisa, olhei vários manuais, fui para a Fundacentro, peguei vários manuais, e todos eles estavam lá muito certinho, né? O que adoecia e como que você corrigia. Tudo assim muito certinho. Como você ia fazer uma palestra para o trabalhador, o que você tinha que dizer e tal, né? Aí tá lá, não, o agrotóxico é um veneno e tal, vocês não podem usar, vocês têm que usar a máscara, tem que usar a luva, chegar você tem que tirar a roupa e tal, tudo muito bonitinho assim. Só que a gente tem que entender assim que, né, esses mesmos órgãos que muitas vezes estão hoje dizendo disso, né, e assim, partindo do princípio que o trabalhador não sabe nada, que ele nem sabe que aquilo é um veneno, que ele não sabe que aquilo adoece, e que isso tem que ser dito, na maioria das vezes, assim, foi um outro discurso que a partir dos anos 70 foi construído no país, né, e aí nessa questão mesmo do discurso que nós vamos combater a fome, né, que você já falou, que o Brasil ia crescer, que nós íamos crescer o bolo, depois nós íamos dividir e tal. Era assim um discurso forte e ao mesmo tempo impositivo, porque você só conseguia crédito rural se você comprasse o defensivo agrícola, né, que aí ficou com esse nome bonito na época. Você tinha que comprar o defensivo agrícola para você conseguir o crédito rural. Sem isso você não conseguiria. E em nenhum momento nesse início foi dito quais seriam os males que aquele defensivo causaria, né? E não se fazia pesquisa, por exemplo, eu tinha uma praga aqui que eu mataria com o mais simples de todos. Não, você chegava muitas vezes no balcão e levava o mais forte de todos, né? Então você levava ali um antibiótico com espirro. Então, isso aconteceu no Brasil durante muitos anos, sem nenhum questionamento, né? À toa que nós somos um dos países que mais consomem agrotóxico, né, no mundo. E o que isso causa à saúde humana, se a gente tem muitos estudos, principalmente em outros países, no Brasil isso é muito incipiente. E por que a gente tem tão poucos estudos? No mundo inteiro esses estudos são bem aquém do que deveria ser. Porque não interessa dizer que o trabalhador adoece por causa disso, né? Não interessa. Então, se nós podemos dizer que esse trabalhador está com uma intoxicação aguda pelo organo fosforado, é só por ele. Que aí nós temos acetilcolinesterase, mas e os outros? E eu só digo nesse momento, agora, já está provado que eu tenho uma alteração neurológica. Essa alteração neurológica não tem como eu comprovar. Porque é impossível? Não é possível. Se eu tivesse um daqueles aparelhos maravilhosos assim, né? A gente teria como dizer. Mas nós não temos. Ninguém vai comprar um aparelho aí de milhares de dólares para colocar um trabalhador rural e comprovar que ele está adoecendo porque ele está usando um defensivo agrícola, né? Mas eu acho que nós temos um outro instrumento que nós temos que usar,
que é o instrumento da prevalência dos casos. Nós temos